Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estar falando um pouco sobre as solicitações do verbo post, né? Ou post requests, tá? Então, bora lá! Então, quando a gente está falando de post, igual a gente já comentou, o post é o verbo na comunicação de um programa com outro. Lembra que quando eu estou falando de API, eu estou falando de dois programas que estão conversando, né? Um programa é a estação do usuário e o outro programa é o servidor, ou seja, é quem está com a API lá. Muito bem, essa conversa precisa de um endereço, precisa de uma porta, então a gente já achou aqui o endereço, o IP externo, a porta, já está lá no programa na API. Com isso a gente chegou na API. Agora entra o assunto. Qual que é o assunto? O assunto é o que vem depois aqui na parte da rota, né? E nesse assunto, que ação que eu quero fazer? Então a gente está falando de post. Post, igual a gente comentou, é inserir. Então vamos ver quando agora o meu celular, o meu computador, o meu dispositivo de jogo, minha televisão, meu celular, enfim, quando o meu dispositivo quer inserir alguma coisa lá na API. Então é quase como se eu tivesse no meu celular, eu estou com por exemplo, o WhatsApp, e eu quero inserir uma mensagem, eu quero realizar o post de uma mensagem, né? Isso é um post. A gente até fala, né? Vou postar essa mensagem. Postar vem de quê? Do verbo em inglês post, lá do protocolo HTTP. Muito bem. Então, olha que interessante. Eu estou aqui com a rota, né? E a subrota, né? Então tá aqui o endereço mais a rota. O assunto que eu quero falar é filme. E eu quero fazer um post no filme. Beleza. Tá. Mas e agora? Cadê as informações do filme que eu quero inserir? Porque essa daqui é uma rota de post do assunto filme. Então eu quero inserir algum filme. Quando a gente viu a rota GET, a gente viu que era possível passar os parâmetros através dos parâmetros de URL, né? Que ficavam aqui, mas aqui não tem. E agora? Lembra que a informação voltava no JSON. Onde que tá? Como que eu vou enviar um JSON aqui na URL? Não dá para enviar um JSON aqui na URL, né? Seria muita gambiarra escrever um JSON aqui na URL. Por isso que nasce um outro tipo de parâmetro. Esse tipo de parâmetro não é nem parâmetro de rota e nem parâmetro de URL. A gente vai chamar ele de parâmetro de corpo. Então, isso daqui é o que vai anexado junto com o meu endereço e a minha rota. O parâmetro de corpo, eles estão separados aqui no slide, mas eles montam um pacote juntos e é enviado isso aqui lá para a API. Então, é exato por isso que ele chama parâmetro de corpo, porque ele não está na URL. Não é um parâmetro de URL, é um parâmetro de corpo, ele fica no corpo. O corpo, vamos pensar que é o conteúdo dessa requisição post que a gente está fazendo, certo? Muito bem, então imagina que tem um bonequinho aqui desse lado que está conversando, né? E aqui eu tenho um outro bonequinho que é a API. Esse bonequinho quer inserir um filme na outra, né? Quer inserir um filme. E agora? Né? Como que eu faço para inserir? Beleza, passei o endereço, a porta, o assunto filme, e vou mandar no parâmetro de corpo. Então esse cara aqui, na hora que for mandar as informações, vai mandar no corpo dessa requisição, que é a informação, o JSON que vai ser usado pela API. Então a API ela vai receber esse JSON e vai inserir isso daqui lá no banco de dados. Quando a API recebe então isso, o nome, Troia, então qual é o filme que vai ser inserido? Troia, com geração e a duração 130. Quando a API faz isso, ela atende essa solicitação de inserção, ela vai voltar uma resposta para quem pediu. E essa resposta também pode ser um JSON. Então olha que interessante. A gente enviou, então estou com o meu celular, tá? Estou com o meu celular, enviei o cadastro de um filme, né? Ou estou numa página web, num site lá, preencher as informações do filme, Troia, pensa numa janelinha, né? Uma janelinha que tem o nome do filme Troia, geração, digitei e a duração 130. Beleza. E agora? Cliquei no botão
salvar. Quando você clicou em salvar, ele montou a requisição do post, enviou para a API, e a API tem que dar uma resposta. Deu certo a minha inserção? Funcionou? Não funcionou? Então essa é a resposta da API. Ela falou, olha, 202 significa ok, recebido com sucesso, igual a gente viu no GET, e ela ainda retorna para mim o número que foi gerado desse filme. Então, lá no banco de dados, quando inseriu, o número que foi inserido é o 7. Então, olha, essa minha inserção aqui voltou para mim o código 7. E eu, na tela agora, consigo exibir esse 7 também, se eu quiser, claro, para o usuário. Então, é assim que funciona essa conversa da requisição POST, né? É montada a requisição com o parâmetro de corpo e é enviado isso lá para a API. A API recebe isso, faz o que ela tem que fazer. Ah, mas o que ela tem que fazer? Onde que está o que ela faz? Tá no código, a gente vai chegar lá no código da programação muito em breve, então fica tranquilo. E depois que ela fez o que ela tem que fazer, ela volta então esse JSON aqui. Poderia não voltar nada? Poderia voltar o mesmo JSON, só que um campo a mais do filme ID? Poderia. Quem escolhe é o programador que escolhe qual vai ser o JSON de resposta, assim como é o programador que estabelece como que tem que ser o formato desse JSON do parâmetro de corpo, tá? Não posso sair tacando qualquer coisa aqui, certo? Porque a minha API, ela espera alguns parâmetros. Lembra que eu falei? Aqui a gente tem uma função, um verbo post, que está vinculado aqui a uma rota. Isso daqui, lembra de novo, vou falar isso de novo, que bom que a gente vai estar repetindo isso. Um verbo mais uma rota e mais os parâmetros, né, ativam uma função. Um verbo mais uma rota ativa uma função lá do código de programação. Igual quando você cria as funções lá, public, aí o retorno, vamos por exemplo, int, decimal, aí tem o nome de uma função e tem os parâmetros, né? Esse verbo com essa rota ativa uma função lá no C#, lá na programação. E lembra que a função não recebe parâmetros, né? Quais são os parâmetros que essa função recebe, que vai ativar? Onde que eu estou passando os parâmetros dessa função que vai ser ativada? Aqui no parâmetro de corpo, quando é o post. E lá no get, lá pelos parâmetros de URL, certo? Então esses parâmetros são os parâmetros que estão entrando na função, na máquina de função, para que a coisa funcione bonitinho, tá? Então espero que isso daqui tenha ficado bem claro, que é muito importante que a gente consiga visualizar que isso aqui ativa uma função lá no nosso código, e que essa função tem parâmetro também. E os parâmetros que ela vai receber, esses parâmetros que estão aqui no parâmetro de corpo. Legal? Perfeito, então. Agora tá legal. E vamos fazer outra simulação. Olha aqui, eu estou fazendo uma simulação na rota de ator. Então, no parâmetro de corpo, não vou mais colocar informação sobre o filme. No parâmetro de corpo, eu vou colocar informação sobre o ator. Ah, mas eu estou inserindo quantos atores? Um só, porque olha o meu modelo de JSON. Meu modelo de JSON começa com chave, significa que é um modelo único. Assim como o de filme, estou inserindo um filme só. Então estou inserindo só e apenas um modelo. É só um modelo que a minha API está esperando, não é uma lista de modelo. Então ótimo. E aí a API poderia também, caso o programador quisesse, retornar o ID que foi gerado quando inseriu esse ator. Perfeito, então a gente está ótimo, estamos muito bem, caminhando muito bem. E aqui é mais um exemplo. Vamos supor agora que eu estou fazendo um post de novo lá na API na rota de filme. Só que dessa vez, ó, meu gênero está vazio, aspas, aspas. E aí a minha API, eu como programador, falo, não, tem que ter o gênero. Então lá no meu código eu vou falar assim, olha, se não tiver gênero eu vou lançar um erro. E o erro já muda a minha resposta, não é mais 200, né? Não é mais a resposta 202. É agora o código 400. Então esses códigos fazem parte do protocolo HTTP, você pode pesquisar sobre todos os códigos.
O código 400 é um código que a gente chama de bad request. Significa que a solicitação não foi feita certinho. Lembra que eu falei que eu não posso sair tacando qualquer coisa aqui do jeito que eu quiser? Tenho que seguir alguma coisa? Sim, por quê? Porque o programador está exigindo que tenha que vir nesse formato, que tenha que ter esses campos, que tenha que ser string, número. E aí o programador lá no código, ele vai fazer validações. Olha, se o gênero veio vazio, então vou parar por aqui. Não vou mais voltar. Eu vou avisar para quem me chamou, né, que tá errado. Então ele volta um JSON de erro, ó, um modelo de JSON que tem uma informação de erro, gênero obrigatório. Então olha que legal a flexibilidade de ter um JSON como resposta. Eu posso criar um modelo que é um modelo de erro. Esse modelo só tem aqui um campo, que é o campo do erro, a descrição do erro. E aí assim, a pessoa que chamou, que fez essa solicitação POST para a API, vai receber essa resposta da API e vai falar, putz, esqueci de digitar o gênero, deixa eu colocar agora. E aí funciona. Outra coisa é se eu passar também aqui, ó, eu posso, não precisa ser só um campo vazio, pode ser outros tipos de validação. Ó. Nesse caso, voltou um erro de que a duração não pode ser maior que 300, né? E eu passei 350. Ah, mas qual o problema de 350? Não é int também? Não dá? Dá, mas só que quem programou falou que não aceita filme com mais de 350, sei lá, por quê, né? São quantas horas de filme 350? Então falaram, quem programou decidiu que era uma validação, que não era para aceitar esse tipo de requisição. Igual no Facebook, às vezes você pode inserir alguma coisa que ele não deixa, ou no WhatsApp também, né? Se você insere passa do limite de caracteres, ele não deixa. Então você poderia até tentar forçar, ele não ia deixar, porque ele ia voltar uma mensagem de erro, um erro 400, falando alguma coisa, que é explicando o porquê do erro, tá? E a mesma coisa que eu falei, eu posso estar com campo faltando, campo vazio, pode estar com campos preenchidos, mas com valores indevidos, ou eu posso passar informação que tem nada a ver, ó. Em vez de passar informação do filme, passei aqui informação de HD, de memória RAM, mandei esse JSON para lá. Ah, mas pode mandar qualquer coisa? Você pode, você manda o que você quiser. Só que é certeza que você vai receber um erro falando que os campos são inválidos, que você não está seguindo a regra da API. Porque é a API que tem as regras, ela que vai informar quais são os protocolos, né, os formatos de JSON, tanto de entrada de parâmetro de corpo, quanto de saída, né, de resposta. É a API que manda, né? Quem conversa com a API tem que obedecer a API. Essa aqui é a regra. Lembra que quando você vai invocar uma função, você tem que seguir a regra da função? É a mesma coisa. Vou invocar a API nesse verbo, nessa rota, preciso seguir as regras desse verbo, dessa rota. Quais são as regras? Vamos perguntar lá, ó, tem que mandar um modelo, um parâmetro de corpo com um modelo que tem nome, gênero e duração. Ah, mas o gênero não pode estar vazio, a duração não pode ser isso, tal. Então é só seguir as regras e tá tudo lindo. E aqui, só para uma questão de curiosidade também, olha aqui, ó, tô invocando agora uma subrota. Olha que interessante esse modelo de JSON que vai aparecer aqui. Eu estou fazendo uma requisição de post na rota filme e na subrota ator. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Antes eu estava inserindo um ator, deixa eu voltar mais um pouco. Antes eu estava inserindo só o ator, né? Ó, só insiro o ator, Brad Pitt, tal. Mas eu não sei, eu não estou vinculando esse ator a nenhum filme. Estou só inserindo ele, né? Cai na tabela lá de ator e tudo bem, estamos lá. Agora, mas eu quero inserir o ator e já falar de qual filme que ele é. Então poderia ter uma variação de rota ou de subrota, tanto faz. De novo, é o programador que decide se vai ser rota na rota principal, se vai ser na subrota. É o programador que decide como está a configuração dessas rotas e subrotas. Mas enfim, eu quero invocar já, inserir o ator e já passar também o campo do filme, porque eu já tenho o filme de uma outra requisição que eu fiz, eu já sei que o set, que é o do Troia.
Então eu vou na hora que eu estou inserindo esse ator, já vou inserir ele e vincular ele no filme do Troia, né? Ou em qualquer outro filme que o Brad Pitt tenha participado, enfim. E pronto, é isso que eu queria mostrar. E a resposta poderia ser também o ID que foi gerado por conta dessa inserção. Ó, então o Brad Pitt nesse filme aqui, no filme 7, que aqui só tem o ID, gerou o código 26. Então pronto, né? Então isso que é legal. O legal é você saber o que você está fazendo e saber que nada disso aqui que eu estou fazendo, isso aqui são exemplos, isso aqui não é regra. Isso são exemplos, tá? Qual que é a regra? A regra é, você precisa mandar um verbo, precisa mandar um endereço com uma porta e precisa passar qual que é a rota. Pode ter subrota? Pode, mas não é obrigatório. Tem que ter no mínimo a rota. Perfeito. Agora que eu tenho isso, o que mais que eu tenho que fazer? Se for requisição get, parâmetro, ou get você não é obrigado a passar parâmetro, né? Então tudo bem, porque quando você quer consultar todos, então não passa parâmetro de nada. Ah, quero filtrar, então você passa parâmetro de URL ou parâmetro de rota. E se for post, put ou delete, que a gente vai ver também esses outros dois? Ah, então eu posso precisar de parâmetro de corpo. Mandei os parâmetros de corpo, não importa o formato, aqui os campos, aí é a API, que é o programador que vai falar quais são os campos que tem que ter nesse parâmetro. Pronto, agora eu vou voltar a uma resposta. Essa resposta também pode ser o que o programador quiser. No final das contas, tem que lembrar o quê? Verbo, URL, parâmetro e resposta. Sendo que o parâmetro e a resposta vem no formato JSON, certo? Perfeito. E aqui também, ó, olha que legal. Tem uma rota aqui que chama filme ator. Não é nem filme nem ator, é a rota filme ator. Tem problema juntar os dois nomes? Claro que não. É você que decide. É o programador que decide. Só que olha que interessante. Nessa daqui, eu criei um parâmetro de corpo que vai receber um modelo, sendo que esse modelo tem um modelo único e um outro é um modelo composto, né? O primeiro modelo é um modelo único e o segundo modelo é um modelo de coleção, ó. Tá vendo que tem um colchete aqui e um colchete aqui? É que é uma coleção que tem um item só, que é só o Brad Pitt, mas poderia ter uma vírgula aqui e ter mais modelos aqui dentro dessa coleção. É que aqui também não cabe no PowerPoint, mas poderia, certo? Então, isso daqui é para mostrar para vocês, e aqui a resposta também poderia vir o ID do filme que foi inserido e o ator e os atores que foram inseridos, né? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Eu estou mostrando que você não é obrigado a inserir em uma rota o filme, depois em outra rota o ator, depois em outra rota fazer o vínculo. Não! É você que escolhe como programador o que você quer. Você pode ter uma rota que insere um filme só. Beleza. Você pode ter uma outra rota que insere só o ator. Beleza. Você pode ter uma rota que insere o ator, só o ator, mas vinculando com o filme, que é o que a gente fez aqui. Você pode ter uma rota que insere o filme e o ator junto, que é essa daqui, né? Você pode ter uma rota que insere o filme e uma lista de atores, né? Uma coleção de atores, que é essa que está aqui. Ou então que insere um ator só, ou uma rota que insere um filme e o diretor do filme, né? Um modelo composto. Não importa, é você que vai escolher, você que tem que pensar quais são, o que você quer. Se você quer fazer as inserções cada uma em uma rota, ou você pode ter uma rota, de repente uma rota auxiliar, uma rota extra, que permite que tem essa possibilidade de inserir tudo de uma vez só. E aí, como resposta, eu também tenho todos os IDs que foram gerados, ó, o ID do filme e a coleção de IDs de atores. Como só mandei um ator, voltou também só um ID, tá? Então espero que todas essas variações façam muito sentido para você, que você esteja cada vez mais empolgado para querer ver o código e falar, meu Deus, como que é essa função que recebe esses parâmetros, como que é a conexão com o banco de dados, como que é essa consulta, como que eu faço todas as variações aqui de modelo único no código, como que no código eu faço esse modelo único, esse modelo que é composto, esse modelo que é coleção, como que faz isso no código? Eu espero que você esteja muito curioso, porque logo, logo estaremos chegando nessa etapa. Então, até mais.